empoeirado. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o Senhor. Que a igreja nos ajuda, tá bom? Amém. Nós abrimos este culto em teu nome, ó Jesus Cristo, pequeno e ao adulto, luz divina, vem dar por isso. Fala, Jesus querido. O Senhor venha falar conosco nessa noite. Através do louvor, através da oração, através da palavra. Glória a Deus. Fala, Jesus querido. Fala-me hoje sim. Fala com tua vontade. Glória
dia louvando o Senhor. Graças a Deus. Sempre tem oportunidade para a palavra, mas essa noite vamos louvar o Senhor. Glória. Aí também depois prepara o louvor, tá certo? Glória a Deus. Louvado seja o seu nome. Saúde a igreja da paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Amém. Feliz, né? Mais uma vez, na casa do Senhor também dizer, agradecer o nome dele, porque só o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós, e por isso estamos alegres. Louvado seja Deus. Vamos louvar ao Senhor, um hino bem conhecido dessa igreja, que me ajude. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das decepções, eu te chamei. Meus trabalhos estão assim para ser realizados na casa do Senhor. Aleluia. Em
nome do Senhor Jesus, que Deus possa abençoar. Deus continua abençoando a nossa irmã, porque o irmão trabalha errado, né? Está aqui às quinta, toda semana, né? Mas graças a Deus foi um dia, né? Vamos vir Carlinhos também, em nome do Senhor Jesus, para cada um se dar um beijinho na fogo, tá bom? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Tive a alegria de estar esta noite aqui, adorando e exaltando nosso Deus. Vou cantar um louvor e que a igreja me ajude. Se a gente colocar a nossa atenção e vamos a Deus ouve e responde, e dá tudo certo. Vai dar tudo certo. De Jesus vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa atenção
quando estava com a minha irmã no trem, aí eu olhei assim, minha irmã não viu, tinha uma colega dela sentada, eu olhei para a colega dela, eu falei, Liette, sua colega está chorando? A Liette falou assim para ela, eu falei assim, o marido dela morreu? A Liette, não, eu falei, se ela está chorando, porque não morreu. Aí a Liette falou assim, não, morreu não. A Liette perguntou a ela, quando foi, a Liette falou assim, Vanessa, você está chorando? Aí ela, depois eu falo. Aí a Liette falou assim, seu marido faleceu? Não, faleceu não. Mas eu sim sabe, eu olhei para ele, aí passou. Quando foi? Aí eu vim para o culto terça-feira, aí quando eu cheguei em casa, minha irmã fala, Beth, você não sabe de uma coisa, sabe a Vanessa? O marido dela morreu. O marido dela morreu. Eu falei, de que ela? Diabetes. Foi a 600, entrou em coma. E ele era motorista da van, passou mal na van. Eu falei, não, Juliette, eu olhei para ela, eu vi assim. Eu falei assim, senhor, tem misericórdia. Eu até perguntei, né? Mas o carro que o marido dela estava morto, morreu mesmo. Terça-feira, né? Orar assim por ela, uma conhecida chamada Vanessa, se bancou, e ela perdeu a mãe agora um mês. Aí veio já dois baques, né? Em nome do Senhor Jesus, nas nossas orações, lembra da Vanessa. Louvado seja o nome do Senhor. E essa semana eu pedi a Elita que arrumasse a cortina para o grupo dos varões, para colocar azul, né? Como assim, vocês, ela já fez para mim, pedi a ela. E quarta-feira, a nossa irmã Maria vai colocar assim, se não estiver aqui quando ajudar o marido dela a voltar aquela escada pesada, tá bom? Quarta-feira, no nome do Senhor Jesus. A gente está aqui fazendo aí a obra para ajudar, né? A pesada aquela escada, pelo menos botar para ele aqui dentro para ajudar, porque dá um trabalhozinho, né, Maria? Para botar isso aqui. Aí, depois eu pedi o pastor Wilson, eu falei, já Maria, ela vai passar, tá? Mas o senhor lembra de levar, se não for Tá. Amém? Eu vou embora, eu vou levar para casa. Qual me lembro, porque eu estou muito esquecida mesmo. Agora eu vou pedir a nossa irmã Maria, levanta a sua voz em oração, pela nossa irmã Glória, esposa do nosso irmão Marcelo. Ela está fazendo aniversário hoje. Pode falar daí mesmo, leva o microfone. Glória a Deus. Irmãos, tem que entregar ela na mão do Senhor. Glória. Meus saltos, irmão, na paz do Senhor. Amém. Graças Vamos orar, né, irmão? Senhor, meu Deus e Pai, aqui estou, Senhor, juntamente com a tua igreja, Pai, para te clamar pela vida da nossa irmã Glória, Senhor, e entregar ela, continua, Senhor, recebe ela nas tuas mãos, Senhor, cobre ela com teu sangue, com seu poder, o Senhor vem dar saúde, Senhor, o Senhor vem multiplicar os anos de vida dela aqui nessa terra, o Senhor vem, Senhor, dar saúde a ela, Pai, o Senhor vem, Pai, proteger, livrar, guardar de todos os males, Senhor, porque o Senhor é digno de toda a honra e todo louvor, o Senhor que tem poder, o Senhor que dá a vida, o Senhor que tira a vida, Pai. Então nós estamos entregando ela nas tuas mãos, o Senhor continue abençoando a vida dela, Pai, que ela tenha muitos e muitos anos de vida, que ela tenha saúde, que ela tenha paz dentro do lar dela, que ela continue sendo essa pessoa, Senhor, essa esposa, essa mãe, essa avó, Pai, excelente, Senhor, cuidando da tua família, caminhando junto a ti, Senhor. Por isso entregamos ela nas tuas mãos, Pai, te pedindo que o Senhor seja com ela e que dê muitos anos de vida em nome de Jesus. Eu vou dar um bem-vindo para a Andréia. Está lá no cantinho, agora eu estou te vendo aí, Andréia. Seja bem-vindo em nome de Jesus. E nós, fica à vontade, tá bom, Andréia? Em nome do Senhor Jesus, né? Eu sempre já não conheci, mas o Senhor está com um ensino no meu coração. Sei que os irmãos já louvaram ele aqui, mas eu vou louvar ele também, no nome do Senhor Jesus. Muitas das vezes a gente passa por algum processo, uma situação, mas o Senhor está conosco no nome do Senhor Jesus. Amém. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, gente ter que ouvir acusações do vil tentador, lembrança do passado vem, e querem que
continuar a jornada e ver que o passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que Ele não me lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Pela primeira parte, passando assim a palavra para o pastor Sebastião, de Jesus nessa noite, amém? E creio que uma maior bênção para vocês entrar por essa porta nessa noite, pela oportunidade, mais um dia de Senhor vir na casa dele, adorando e exaltando o Senhor, amém? Que maravilha! Amém, igreja? Salve a todo o povo de Deus, com a paz do Senhor Jesus, amém, igreja? Amém! Oramos a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Pai, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Deus. Senhor, enquanto nos encontramos nesta noite, ó Deus, para te adorar, te louvar, te agradecer, meu Senhor. Ó Deus, muito obrigado, ó Deus, pela manhã,
pela tarde, oro pela noite, ó Deus. Obrigado, Senhor, pelo fogo de vida que tu tens dado, meu Senhor. Muito obrigado, Deus, pelo louvor de adoração, ó Deus, a Ti neste lugar, meu Senhor. Ó Deus, estamos muito gratos a Ti nesta noite, meu Senhor. E agora, Pai amado, Pai querido, eu de canto. Vamos ouvir a Tua palavra, Deus. Aleluia. Uma palavra gloriosa nesta noite, eu creio, Senhor. Ó Deus, Tu vais falar nesta noite aos corações, ó Deus, amado meu Senhor. Como diz, Senhor, a Tua palavra, Deus, que a Tua palavra, Senhor, não voltará para Ti, Senhor, Pai. Senhor, nós cremos nesta noite, meu Senhor da glória. Tu vai usar grandemente o Filho nesta noite, ó Deus. Ó Deus, para falar para a Tua igreja, meu Senhor. Toma em Tuas santas e gloriosas mãos, meu Senhor, da glória, ó Deus, desta noite, ó Deus. Usa Ele, meu Senhor, da glória, para mandar de canto. Com grande autoridade neste lugar, ó Deus. E fala, meu Senhor, da glória, aos nossos corações nesta noite, meu Senhor. Em nome de Jesus, que vive e reine para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Digam comigo, chegou no céu, aleluia. Pregador, mas eu, pastor Wilson. Mas eu gostaria de passar uma mensagem para a igreja. E essa mensagem não é desfazendo a igreja, mas é que realmente, se nós não estamos buscando, temos que buscar. Joel capítulo 2, versículo 28 em diante. Estou muito feliz com essa igreja que abraçou e tem abraçado o Espírito Santo de Deus. Não tem despeito desse poder maravilhoso. E diz assim: e acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei meu Espírito naquele dia. Mostrarei prodígio no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aquelas que o Senhor chamar. Presta bem atenção, irmãos. Alguém passou para mim, pastor, é muito conhecido. A minha igreja está tendo um concílio, porque está perdendo muitos membros. É um ponto de interrogação. Porque em 1994, Deus falou, vai ter uma apostatação na igreja. E eu falei para o bispo da igreja, olha, se acontecer isso, eu não vou ficar nessa denominação. E agora está tendo uma reunião para voltar ao primeiro amor. Irmão, no princípio, criança era batizado, jovem era batizado, adulto era batizado. Era fogo total na igreja. E nós vimos esse poder dentro desse dia, principalmente ontem, como Deus desceu com o seu Pentecostes na igreja. Como Deus falou na sua igreja.
como Deus realizou na sua igreja. E a lição de domingo: não perca a escola bíblica dominical. Nós vemos que Deus não há realmente neo-pentecostal. Não é de Deus. Ela é totalmente pentecostal. Então, desde Gênesis capítulo 1, versículo 2, o Espírito de Deus movia sobre as águas, e nós vemos como Deus usou Bezaleel, Jefté, Gideão. O mesmo Deus que falou no Antigo Testamento está falando também no Novo Testamento para a sua igreja pentecostal. Abraço, Santo merece, aleluia. Deus é fiel. Peça a Deus para te batizar com o Espírito Santo. Peça a Deus para te renovar com os dons espirituais. E receba o ungido do Senhor, pastor Wilson. Aleluia. Deus tem falado, tem usado o seu servo cada dia nessa igreja. Deus é fiel. Graças a Deus. Salve a amada igreja. Ui! Está pequena aqui para não. Graças a Deus. Salve a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Estava comentando a respeito disso. O nosso timbre de voz para esse microfone, às vezes para um está baixo, aí quando o outro pega, parece que vai explodir a cabeça dos irmãos. Mas graças a Deus, a gente vai. Amém? Irmãos, quem estaria pregando hoje seria minha esposa, mas a necessidade do trabalho a chamou, e então ela me perguntou se eu poderia, né? E graças a Deus o Senhor tem tido misericórdia de cada um de nós. E nessa misericórdia Ele permitiu que eu pudesse estar aqui hoje. E eu quero convidar você, irmão, para abrir a sua Bíblia juntamente comigo, no livro de João. Nós vamos falar de um assunto, irmão, que ele é primordial na vida do crente. Vamos falar de um assunto que ele é fundamental na vida do crente. Se o crente não tiver João 14, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Evangelho de João, capítulo de número 14. Louvado seja o nome do Senhor. Podemos? Amém. Graças a Deus. E vai dizer assim a santa e gloriosa palavra de Deus: não se turbe o vosso coração. Crerdes em Deus, crerdes também em mim. Amém? Podem se sentar. Você pode glorificar o nome do Senhor, você pode exaltar o nome do Senhor. Você tem liberdade porque você veio aqui para isso. Amém? Eu nunca vi ninguém que vai no restaurante, chega na hora que o garçom vem servir e fala: eu não quero comida, não. Quem vai no restaurante quer o quê? Comer. Não é? E aqui é o nosso restaurante também. Restaurante é onde você restaura a sua porção. Amém? Por isso que o nome é restaurante, é para você restaurar a sua energia. Então você hoje é convidado a restaurar a sua fé, restaurar a sua confiança, restaurar a sua energia e a alegria em Deus. Amém? Amém. Não se turbe o vosso coração. Irmão, queria fazer um comentário a respeito dessa palavra crer. E hoje nós vamos falar bastante a respeito de crer no Senhor Jesus, de crer no Evangelho do Senhor, de crer na pessoa do Senhor Jesus. Amém? Porque, irmãos, o que aconteceu? O pastor estava falando algo aqui ainda há pouco, a respeito da apostatação, a respeito do esfriamento, a respeito de tanta coisa. Mas a palavra de Deus, ela vai falar que aumentando a iniquidade, o amor de muitos esfriaria.
E o que é iniquidade? Aumentando o pecado, aumentando as coisas desagradáveis. Porque tem momentos, irmãos, que você olha e você fica quase na situação daquele moço lá do Salmo 73. Quando ele fala, quando eu observei a prosperidade dos ímpios, quase vacilaram os meus pés. Quase não vacilou. Amém? Porque o Senhor ainda o despertou a tempo para ele olhar e ver que as coisas daqui, as coisas que são daqui, são coisas passageiras. Elas vão passar naturalmente. Então, irmão, a hora que vier a dificuldade, a hora que vier as agruras, vierem as dificuldades, acalma o teu coração. Amém? A Bíblia está falando, irmãos, para nós, antes da gente entrar no Evangelho, na mensagem, a Bíblia vai falar em Romanos 12, fala algo interessante. Para que nós não aceitemos as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, mas não vos conformeis com este século. A iniquidade aumentou as coisas, mas nós, os servos de Deus, nós não podemos simplesmente parar e falar, é assim mesmo. Você quer ver só um exemplo? Quem de vocês se assombra se nós falarmos que não aconteceu? Preste atenção, estou fazendo um exemplo. Que mataram uma criança ali agora. Nós vamos falar que é comum, não é normal. É comum porque os nossos ouvidos já ouviram tantas essas coisas que nós estamos com a nossa mente cauterizada para esse tipo de situação. Isso já não nos ofende mais. Quando eu era criança, acho que daqui eu sou um dos mais novos, né? Amém? Se alguém falasse assim, ó, esse moço usa droga. Naquela época não era isso, era uma maconha. Meu Deus do céu. Aquele homem era banido do meio da sociedade, ninguém queria conversar com ele. Era uma coisa do outro mundo. Hoje está quase assim, ó, cuidado com esse cara que ele não usa droga, ele não é de confiança. A coisa ficou tão séria que parece que quem faz a coisa errada é o que está direito. Mas a Bíblia está falando, irmão, para que nós não nos conformemos com isso, que nós não aceitemos, que nós continuemos orando a Deus, para que Deus mude a situação dessa terra, ou Ele vem resgatar os seus. Amém? Amém? Glória a Deus. E agora vamos lá. Não permita que as coisas ruins atrapalhem a sua caminhada. Não permita que as notícias ruins atrapalhem a sua caminhada. Amém? Um dia desse nós estávamos falando aqui e tudo parecia tão calmo, tudo parecia tão perfeito. É o tempo de você olhar para o lado e a panela de pressão explodir. É o tempo de você olhar para o lado e dar um curto-circuito. É o tempo de você olhar para o lado e um carro frear em cima de você. Tudo parecia tão calmo. Nós não podemos estar preocupados com essas coisas. Essas coisas, infelizmente, muitas vezes, Diácono Isaías, vai acontecer. Vamos ouvir o que aconteceu. Tivemos aqui um final de semana glorioso, uma escola dominical maravilhosa. Quando nós chegamos em casa, escutamos a sirene do bombeiro, a casa da irmã estava pegando fogo. Abalou alguém? Não, porque o povo está firmado no Senhor. À noite estava todo mundo aqui orando por ela, ajudando, intercedendo, pedindo a Deus para que ninguém ficou assim, tá vendo, então não adianta nada ser crente. Aí se é crente, a casa pega fogo, de repente numa situação dessa é um grande livramento. Amém? Então, irmão, não permita que essas coisas ruins atrapalhem a nossa caminhada. Não permita também que coisas tolas, coisas bobas, coisas pequenas. Às vezes acontece um negócio tão miudinho, tão pequenininho, e alguém fala assim, eu não vou mais naquela igreja. Por quê, meu irmão? Eu falei com o irmão não me respondeu, mas você foi lá e perguntou a ele se ele ouviu você falar? De repente o irmão está cheio de preocupação, está ali com a cabeça 2 milhões por hora, está te olhando e não está te vendo. Mas você está preocupado só com quem? Contigo. Tu não está preocupado com outra pessoa. Então a Bíblia está falando, irmão, para que nós não venhamos turbar os nossos corações e que nós venhamos crer no Senhor
está errado, está torto, está difícil, crê no Senhor. Está bom, crê e agradeça. Porque, na verdade, nós temos que viver o tempo todo crendo em Deus. Porque é Ele que faz todas as coisas. E sem Ele, nós não podemos fazer exatamente nada. Glória a Deus. Amém? E o que é crer? Crer é confiar, aceitar e acreditar. Amém? Tem uma ilustração que eu gosto muito. O nome dessa ilustração tem um livro lá em casa que tem essa ilustração muito boa. A menina do guarda-chuva de bolinhas. Um tempão que não chovia e o pastor resolveu naquele dia que ele ia fazer à noite uma corrente de oração para que Deus abrisse as portas do céu e mandasse chuva. Amém? E à noite o pastor ficou na porta da igreja, como é na tradição, em alguns lugares, e o povo veio chegando. Aí chegaram aqueles homens do paletó, meu, chapéu, guarda-chuva, ia chegando, dava a paz do Senhor e entrava. Daqui a pouco veio uma menininha com guarda-chuva na mão. Aí o pastor ficou olhando para ela e falou: foi a única que creu que pode acontecer. Sabe o que é isso, irmão? É que às vezes nós falamos assim: vamos orar por alguém. Nós oramos assim: ó, Senhor, abençoa a vida dela, toma ela nas tuas mãos. É impossível falar isso. A gente está orando pelo costume, está crendo que Deus vai realmente lá fazer aquela obra. Quantas vezes nós estamos orando pelo costume, orando porque foi mandado, orando porque alguém falou para a gente fazer. Nós precisamos orar acreditando que Deus vai fazer aquilo que vai acontecer. Amém? Crê assim. Se nós cremos só um pouquinho, não vai resolver o problema todo. Amém? Tiago vai falar assim, ó. Tiago 6,7: peça, porém, com fé e sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar que é agitado pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá alguma coisa do Senhor. Se você pede duvidando, você pede não crendo, ou pede nem estando atento, não vai receber. Se você pede e pede errado, também não vai receber. É importante que todo mundo que peça, peça crendo, peça entendendo, peça aceitando. Por isso é que as nossas orações, elas têm que ser uma oração consciente. Eu vou orar agora e vou pedir ao Senhor uma mansão na Barra. Eu tenho condições de pagar um condomínio na Barra? Eu tenho condições de pagar um prédio, uma cobertura em Nova Iguaçu? Não. Eu tenho condições de pagar um aluguel em Morro Agudo? Tenho. Eu vou pedir dentro da minha possibilidade, dentro da minha capacidade. Agora, se Ele, o Deus, o Todo-Poderoso, achar graça e quiser me agraciar com uma cobertura na Barra, aí é com quem? É com Ele. Eu fiz a minha parte, eu me coloquei na qualidade de crer e fazer a minha parte. Então é importante que nós observemos que o nosso Deus, Ele é um Deus abençoador. Mas tu está botando... Não, a Bíblia vai falar, irmão, que quando você for fazer alguma construção, antes de você começar, você faz o que primeiro? O cálculo. Deus está no negócio, tá, mas você quer fazer uma casa de 15 andares e não tem dinheiro para comprar um saco de cimento. Aí começa a fazer um negócio muito grande, no meio da obra, para e vira escárnio, vira escândalo. Então é importante que nós observemos. Vamos crer, mas fazer dentro daquilo que Deus tem mandado cada um fazer. Amém, igreja? Amém. Não pense tal pessoa que vai receber coisa alguma do Senhor. Tem uma outra ilustração que eu gosto muito também. Hoje só essas duas, tá? Prometo. O moço tinha muita confiança, todo mundo tinha. E ele tinha uma dificuldade que ele queria ir para uma outra cidade e tinha um monte no meio do caminho, né? Um monte muito grande. E ele dobrou os joelhos diante daquele monte porque ele tinha certeza que a palavra de Deus vai falar o quê? Que se você tiver fé e orar, o monte vai se lançar no mar.
E ele dobrou o joelho e começou a orar. Ele orou a manhã toda. Orou a tarde toda. Quando deu uma noitinha, ele levantou, olhou e falei, eu sabia que ele não ia sair daí. Você entendeu? Ele orou muito tempo, mas ele creu em algum momento. Em momento algum ele creu, vai receber alguma coisa de Deus? Vai receber? Não vai, irmão. Por isso que quando nós pedimos uma oração, nós pedimos crendo. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, para eu crer, eu tenho que ter fé. E se eu tenho fé, eu acredito em Deus. E quando eu me aproximo dele, eu tenho que acreditar que ele é galardoador de todos aqueles que o buscam. Então, quando eu me aproximo de Deus, eu sei que Deus tem coisas boas para a minha vida. Eu tenho que me aproximar de Deus, como a Bíblia está falando aqui. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que todo aquele que dele se aproxima, ou que se aproxima de Deus, creia que ele existe e que é galardoador de todos aqueles que o buscam. Galardoador vem de galardão, é algo que você vai receber para você. Amém? Amém. O nosso Deus, ele tem nas suas mãos tudo aquilo que nós precisamos. Ele tem nas mãos dele todo o poder para tudo, mas ele quer que nós nos aproximemos dele e confiemos e confessemos até as nossas necessidades. Para quê? Para que nós não venhamos, diácono Isaías, irmão Carlos, irmão Arcênio, atribuir a nossa bênção à sorte. Então é importante que nós nos aproximemos dele crendo, orando, pedindo, recebendo e transferindo para ele a glória. Aleluia. Senão eu acredito que eu posso sozinho, e sozinho eu não consigo. Tem uma canção que não tente sozinho, você não consegue mesmo, porque o Senhor fala, sem mim nada podeis fazer. Então, se você crê, você pode. Tudo é possível ao que crê. Amém. Então é importante que nós estejamos na igreja, vindo na igreja todo domingo, vindo na igreja toda terça, vindo na igreja toda quinta, vindo na igreja na quarta-feira pela manhã, no sábado pela manhã, na escola dominical, mas crendo. E não pelo costume. Amém? Não pode ser pelo costume. Hora da igreja. Volta. Vai ver novela, volta para a novela. Vem para aqui com o coração pesado. Tem que vir como? Como é que a gente sai de casa quando vai para uma festa? Hein? Ei! Ainda bem assim. E vou chegar lá, crente, vou comer muito. Aqui também tu pode comer à vontade. Come. Aleluia. A bandeja está servindo aí, ó. O anjo está passando e está servindo, está com a bandeja na mão. É só pegar e comer. Pegar e se alimentar. Você precisa desse alimento espiritual. Porque o material, ele é tão interessante que o Senhor Jesus, ele faz um milagre e o povo começa a segui-lo. E ele olha para o pessoal e fala assim, vocês estão me seguindo pelo pão que perece, mas vocês têm que me seguir pelo pão que permanece. É isso que você está recebendo hoje. É o que você recebeu na terça-feira. É o que você vai receber domingo na escola bíblica dominical. É o que você vai receber no domingo à noite. É o alimento para a tua vida espiritual. É o pão que permanece. É o pão que vai te levar para você para um local determinado, que é na presença do Papai. Glórias a Jesus. João 16:33 vai falar assim: disse-vos estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo
demônio. Aí alguém vai falar assim, eu venci o mundo e vocês também. Meu irmão, não está na Bíblia, hein? Eu já vi gente querendo pregar e no meio da pregação fala, não, tá, a Bíblia vai até aqui, ó. Eu venci o mundo. Eu digo-vos estas coisas para que em mim tenhas paz. Que coisas que ele estava falando? Ele estava dando aviso, ele estava dando informações das necessidades, das coisas que viriam, das adversidades, mas para que o servo dele, os discípulos dele, não ficassem olhando para a dificuldade, mas olhassem para ele. Enquanto nós estivermos olhando para o Senhor Jesus, as outras coisas vão passar. Vão acontecer, vão sim. Vão acontecer sim, fica tranquilo, você vai ter dificuldade, você vai ter luta, você vai ter problema, você vai receber notícia ruim. A única coisa é que você não vai estar sozinho. Ele tem uma promessa, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que os temem e os guarda. Ele acampa para te livrar, para te guardar. Mas para que esse anjo atue na minha vida, eu preciso de crer na palavra de Deus. Eu preciso crer na palavra de Deus. Eu preciso crer nas promessas do Senhor para a minha vida. Se eu não crer, eu vou ficar igual o moço lá que está com pouca fé e fica igual a onda do mar. No oba-oba. Agora é, agora não é. Agora, é o que o pessoal chama de crente Raimundo. Está na igreja? E botou no mundo, porque quando está bom na igreja, quando está ruim, amém? Mas esse não é o nosso caso, graças a Deus. Senhor Jesus, na sua oração, ainda tem aqui, cara. Quando ele diz aqui, digo-vos estas coisas para que em mim tenhais paz, o apóstolo Paulo depois vem e pega essa palavra muito parecida e fala, que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Irmão, a mesma coisa, é o mesmo aviso, é o mesmo anúncio. Sabe o que a palavra de Deus está fazendo? Trazendo à sua memória coisas que possam te dar esperança. Porque na hora do problema, na hora da adversidade, às vezes quando você é afrontado, às vezes volta uma palavra para você. Volta. Tinha um programa na televisão, há muito tempo atrás, alguém que é mais assim, antigo, e ele ouviu, e na hora, o que você falou? Na hora eu só fiquei, na hora não tem palavra, na hora parece que não tem o que falar. Então você tem que ter uma palavra no teu coração. Como o salmista vai falar, guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Porque se você não tiver a palavra e for falar, quem vai falar é você. E se você falar, meu irmão, eu quero te falar uma coisa, vai dar problema. Deixa Deus falar, cala. Fica calado. Promessa dele, quando você for afrontado, não fale nada, deixa que eu falo. O meu Espírito falará por vós. Agora, para isso, eu preciso crer que Ele está atuando em minha vida. Para isso eu preciso crer que Ele está comigo, que Ele está com a igreja, que Ele está conosco. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. A oração de Jesus 17:15, ele vai falar, Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os guarde de todo mal. O mal está aí. O mundo está aí. Sabe o que ele falou? Nós podemos e estamos no mundo. O que não pode é o mundo estar em nós. Amém? O que não pode é nós fazermos as coisas contrário àquilo que Deus está mandando. As coisas contrárias àquilo que Deus está fazendo ou falando. Por isso que eu falo, se o ímpio faz alguma coisa de ruim, o nome dele aparece o primeiro. E alguém fala assim, o Adamastor não é mole não. Ele, ó. Mas se o crente fala, ele fala assim, aí é crente.
O nome do crente aparece primeiro. Por isso que quando o crente está nervoso, ele não pode falar: eu sou crente, mas sou homem. Não é não. Você é só crente. O homem morreu. Você é crente e acabou. Você crê que o Senhor Jesus está no controle. Você crê que o Senhor Jesus pode todas as coisas e Ele está te dando a direção. Porque se eu falo, ó, eu sou crente, eu sou homem, eu pego o versículo, sede manso e prudente e boto lá no canto e não quero viver aquilo. Amém? Então eu preciso crer na palavra de Deus para a hora dos meus livramentos. Se eu tenho a palavra, eu vou ter o livramento. Aí o Senhor Jesus olhou para o Pai e falou assim: Pai, mas eu não rogo, Pai, só por estes não, Pai. Mas eu rogo também por todos aqueles, olha que coisa linda, olha ele falando da gente, por todos aqueles que por sua palavra hão de crer em mim, palavra do Senhor Jesus. Amém? Então, ele estava falando a respeito de cada um de nós, porque no início ele falava direto com os discípulos. Amém? Direto com os discípulos, mas agora ele está falando com o Pai a respeito dos que viriam depois. E ele está falando dos que hão de crer em mim no futuro. Os que no futuro vão acreditar em tudo isso que nós estamos fazendo aqui, eles vão crer. E papai, vamos fazer de modo que assim, olha, quem crê em mim e crê no Senhor, Pai, vamos fazer de uma maneira que eles façam obras maiores do que nós fazemos. Amém? A palavra de Deus ela vai falar que se você crê no Senhor, você pode fazer obras maiores que a dele. É uma situação séria, mas é a palavra de Deus. Eu não vou confrontar com a palavra de Deus. Amém? Amém, igreja? Amém. Jesus está intercedendo por nós. Graças a Deus. Quando alguma coisa está ao contrário, ele fala: Pai, mas ele creu, Pai. Ele aceitou, ele entendeu, ele acreditou, fortalece ele. Por isso que em todo tempo as nossas almas têm que ser, a nossa veste tem que ser alva. Para que nós possamos chegar diante do Senhor, ou chorando, ou cantando, mas chegarmos diante dele. Amém? Crer é o segredo. Glória a Deus. E agora vamos ver algumas pessoas que creram. Irmão, tem água aqui, tá? Obrigado. Mas uma benção, nunca deixe de ser água. Mateus 9:28 vai falar a respeito da cura de 2 cegos. Quando ele entrou na casa, os cegos se aproximaram e Jesus lhe perguntou: credes que eu posso fazer isso? Responderam: sim, Senhor. O que Jesus precisou deles? De fé. Eles queriam fazer algo por ele, mas queriam que eles entendessem que quem estava fazendo era o Senhor Jesus. Não era a sorte, não era o acaso, não era o momento, não era, como é que se diz? Eu estava na hora certa no local. Como é que é? A hora certa no local certo, não é isso? Não, é Jesus na vida dele. Ele falou: olha, se vocês creem, eu vou fazer. Então presta atenção, se a tua dificuldade está grande, crê no Senhor e Ele que entra com providência. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Como que vai ser isso? Hoje, se a nossa vida não estava tão boa, mas quando nós passamos a crer, começamos a dar testemunho. E quando nós começamos a dar testemunho, as pessoas que nos veem notam a diferença, mas principalmente os da casa. Porque o nosso maior testemunho, ele é onde? Em casa. Na rua não é difícil dar testemunho, na igreja é muito mais fácil ainda. Agora, dentro de casa, a Bíblia vai falar que, às vezes, os piores, porque são os que nos conhecem, são os que estão no dia a dia. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor Jesus, irmão, respondeu. E eles responderam sim. E na palavra vai dizer que eles ficaram curados.
Porque eles creram e quem crê recebe. Crendo, recebereis. É a palavra de Deus para a vida da gente. Aleluia. Crendo, recebereis. Mateus 8:22 vai dizer assim, ó: eis que um leproso aproximou-se dele dizendo: Senhor, se queres, pode curar-me. Respondeu Jesus: quero ser limpo. Tá bom? Senhor, se o Senhor quiser. Ele olhou e falou: esse aí quer muito mesmo. Esse daí não precisa nem. Ele já olhou e viu. Porque o Senhor, irmão, Ele conhece a nossa vida. Quando nós nos aproximamos dEle, a nossa vida passa na frente dEle como passa um filme. Ele conhece, porque Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele sabe tudo. Tudo que foi feito por Ele e para Ele. Então nada. Mas não adianta fazer de conta, não. Ele sabe quando é e quando não é. Amém? E esses homens, quando chegaram, falaram: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode limpar. Agora vamos entender uma coisa aqui. Esses homens não poderiam estar onde eles estavam. Amém? Eles eram leprosos. Leprosos tinham que ficar na cidade de refúgio, uma cidade escondida, porque era uma doença que contaminava o povo. Só que quando eles viram a pessoa do Senhor Jesus, eles viram que a lepra, que simboliza nos dias de hoje o pecado, ela é menor que a pessoa do Senhor Jesus. Então eles falaram que, olha, o pecado não pode me atrapalhar de ir ao encontro do Senhor. Ainda que eles estivessem com lepra, vamos dizer, ainda que eles estivessem com pecado. Isso foi uma coisa que melhorou ainda para eles se aproximarem do Senhor. Amém? Então, se alguma coisa quiser nos atrapalhar, quantas vezes acontece, irmão? Aqui, sem microfone, você tem aquela broncazinha com o filho e fala assim: eu não estou nem com vontade na igreja hoje. Como é que eu vou para a igreja agora? Como é que eu vou fazer a primeira parte? Como é que eu vou tocar naquela guitarra agora? É nesse dia que nós temos que vir ainda mais, para envergonhar mesmo aquele que está tentando nos parar e falar, como o Senhor falou: quero ser limpo, acabou, tira tudo isso, tira tudo, bota só limpeza e vem de cara limpo para a igreja. Amém? Cara limpa no sentido de limpo, purificado pelo poder do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Agora tem um outro aqui que também vai falar desse crer. Marcos 9:22 é o relato do pai. O pai chega para Jesus e fala: Senhor, o meu filho tem uma dificuldade, que muitas vezes o mal que está nele o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tende compaixão de nós e ajuda-nos. Presta bem atenção aqui, irmão, que aqui tem uma estratégia. Quantas pessoas estavam cativas, presas pelo inimigo ou pela enfermidade? Uma. Quantas pessoas ficaram paradas por causa disso? Aqui já fala de duas. Mas quando ele fala ajuda-nos, eu já entendo a família. Amém? Se você chegar em casa agora e alguém falar assim: fulano está precisando de que fique alguém acordado para dar remédio a ele toda hora. Você já se prontifica. Quando é o seu filho, você fala: deixa comigo, eu não vou dormir, eu fico ali a noite toda, eu dou remédio a ele. A enfermidade parou aquele e parou você. Agora você não vai poder ter compromisso com nada, você não vai poder fazer nada. Isso é uma estratégia do mal. No exército, nas guerras, quem serviu se lembra disso. Na guerra é mais importante você ferir o inimigo que matar. Porque quando você fere o inimigo, você tira 3 soldados de combate. 1 ferido e 2 para carregar. Amém? Por isso que ele vai falar: Pai, ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos. Só que o Senhor Jesus disse para ele assim, disse-lhe Jesus: se tu podes. Então ele falou para ele: se tu podes, Jesus, fazer alguma coisa, ajuda-nos. Falou: se tu podes, tudo é possível ao que crê. E a palavra vai dizer, irmão, que imediatamente o filho desse homem ficou liberto, porque ele foi da maneira certa, na pessoa certa, da forma certa. Amém?
Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. João 11:40 vai falar a palavra de Jesus. Não te disse eu que se crerdes, verás a glória de Deus. Bom, para ver alguma coisa da parte de Deus tem que estar crendo. Não adianta ser mais ou menos, não adianta ser por acaso, não adianta ser quase, tem que ser total. Amém? Você tem que estar se dedicando por completo ao Senhor, de corpo e alma. Entrega para Ele. Por isso que a palavra vai falar o quê? Que se você busca o Senhor em primeiro lugar, as outras coisas te são acrescentadas. Amém? Você dedicou o seu tempo a Deus. Tinha um pastor que eu gostava muito dele, ele já descansa no Senhor. Ele falava assim: vai resolver os problemas de Deus, que Deus resolve os teus problemas. Amém? Gostava muito disso. E eu não tenho problema. Quando ele fala resolver o problema de Deus, que eu socorrer o aflito, ajudar quem está precisando, fazer. Amém? E Deus vai entrar com causa na sua, vai entrar com providência na sua causa. É tão bom, irmão, quando nós temos essa. Mas eu conheço tudo isso, eu sei a palavra para trazer à memória as coisas que podem te dar esperança. Você não ouviu nada aqui que você nunca ouviu. Amém? Tudo que você ouviu aqui hoje, você já ouviu outras vezes em outros lugares. Mas é para te dar esperança. Amém? Romanos 12, 1 e 2 vai falar assim, ó: portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande número de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Amém? Vamos fazer aquilo que chegou às nossas mãos. Cada um faça segundo a tua força. Amém? Cada um tem um tipo de desenvolvimento de trabalho, cada um tem uma situação que faz, cada um fique no que foi chamado, mas não pode parar. Ninguém foi chamado para lustrar banco. Amém? Ninguém foi chamado para lustrar banco. Todo mundo foi chamado para alguma coisa. Então nós precisamos largar todo o embaraço. Embaraço são as coisas que nós arrumamos. Eu trabalhava 12 por 36, aí na minha folga, eu arrumo um bico. Arrumei o bico. Aí eu passei a trabalhar 5 por 2. Eu não podia vir à ceia, eu não podia vir à escola bíblica, eu não podia vir a nada, porque eu estava trabalhando todos os dias. Eu tinha me aposentado e eu continuei trabalhando ainda para ir perdendo meu tempo, me envolvendo com os embaraços. O pecado, graças a Deus, a misericórdia de Deus, Ele nos alcançou e nos perdoava sempre. Não é que nós não pecávamos, mas a misericórdia nos alcançava. Mas o embaraço, eu me envolvi nele. Amém? Então deixemos todas essas coisas e corramos a carreira que nos está proposta, mas olhando firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignominia, e está sentado à destra do trono de Deus. Irmão, se nós somos imitadores dele, nós vamos ficar olhando para ele para ver como ele faz, para que façamos igual a ele. Por isso que o apóstolo ele vai falar assim: olha, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, porque às vezes a gente quer arrumar desculpa. É muito difícil, Jesus é Deus, como que eu vou imitar Deus? Como que eu vou imitar o Senhor? Aí o apóstolo Paulo fala: então tá bom, imita a mim e deixa que eu imite a ele, que eu sou homem igual a você. Pronto, amém? Então é possível. A Bíblia vai falar assim: olha, Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orou, e por um tempão não choveu, e quando ele orou de novo, a chuva veio. Então nós podemos fazer a diferença também. Para isso nós precisamos crer. Aleluia. Glória a Deus.
Timóteo 1,12 vai falar assim: por esse motivo sofro também estas coisas, mas não me envergonho do Evangelho, porque sei eu em quem eu tenho crido. E estou certo que Ele, Jesus, é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Depósito. Antigamente, quando a gente podia ter conta no banco, quando sobrava um dinheirinho, o que a gente fazia? Corria lá no banco e... É isso mesmo, ela fez certo. Quando sobrava outro dinheirinho, ela corria lá e... Um dia ela precisava sacar. Quando ela sacava, ela ia lá sacar, o que ela tinha? Saldo. Quem tem saldo pode... Os seus depósitos, sabe quais são? A Bíblia vai falar que toda obra está escrita no livro das obras. Amém? Os seus depósitos são as obras que você faz, aquele socorro que você fez, aquela pessoa que você ajudou, aquela vida que você orou pela madrugada ou de manhã, olha, estou desempregado, eu vou ver lá no meu serviço, vou falar com o meu patrão e consegue. Olha o seu depósitozinho lá. Amém? E Ele vai ser fiel para guardar os teus depósitos até aquele dia. Que dia? O dia do Senhor. Até o dia do Senhor. Quando nós não vamos ter mais essas preocupações, irmão. Quando chegar o grande e terrível dia do Senhor, terrível para quem ficar, para quem vai embora é o grande dia. Aleluia. Para quem vai com Ele é o grande dia, o dia maravilhoso, é o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos todo dia nos preparando para ir para o céu. Nós não estamos nos preparando aqui para outra coisa. Nós já temos falado aqui várias vezes, todas as outras coisas são passageiras, por mais importantes que sejam, por mais bonitas que sejam, são passageiras. Não é? Fizemos um exemplo aqui há poucos dias atrás, daquela blusa tão bonita, né, que a gente tinha, não tinha? Todo mundo tinha uma blusa que gostava. Não tinha aquela blusa? Uma Maria lembrou agora com ela assim. Ai, não lembro. Cadê a blusa? Está entendendo o exemplo? Acaba. Agora, o que não vai acabar são as promessas de Deus para a nossa vida. E dentre essas promessas, a maior dela é que Ele nos garante que aquele que crê nele vai morar com Ele no céu. E vai, porque a palavra de Deus é quem nos garante. E Hebreus vai falar assim: Jesus Cristo, Ele é o mesmo de ontem, hoje e será eternamente. Amém? As promessas são para sempre. Glórias a Deus. E agora nós vamos cantar uma canção que vai falar muito a respeito desse nosso crer. Que às vezes para crer tu tem que passar por tanta situação. Aí quando você está passando pela situação, você pensa assim: Deus está me provando para ver. Deus não está provando você para você mostrar nada para Ele, não. Deus está mostrando para você o que você pode, porque Ele sabe até onde você pode ir. Amém? Vamos agora, Ezequiel. Ezequiel, dá a última palma. Vamos fazer o corinho. 1, 2, 3. Tá machucando, mas também tá ensinando, né? Vamos, gente. Todo mundo sabe, ninguém sabe. Essa aqui, ó, então vamos lá. Toda promessa tem um tempo de espera, mas Deus já determinou vitória nessa guerra. Fica tranquilo, em Deus esperar. Se foi Ele que prometeu a promessa, amém? Eu queria cantar junto com a moça, mas não deu. Eu acho que nem no playback, nem realmente
Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus, que essa palavra, irmão, ela possa fazer parte da nossa vida, no dia a dia. E mais uma vez, eu vou falar um negócio sério. Eu às vezes brinco de falar, eu não sei para que Jesus me chamou, mas eu sei para que Ele não me chamou. Para cantar não foi. Nem não foi. Amém? Eu agradeço a oportunidade, irmão. Mas palmas! Que o Senhor merece, aleluia. Não se turbe o vosso coração. Creia em Deus. Creia também em mim. Irmãos, como Deus tem falado para a sua igreja. Na noite de ontem eu fiquei até emocionado na manhã de hoje. E a situação que a pastora Ana veio para a igreja, ela atendeu o chamado de Deus. E Deus a usou poderosamente. Estiveram ontem na consagração, viram como foi desde o início, como Deus. Eu até coloquei mensagem do grupo um pelos outros, que eu amei. E eu amei também. E, irmãos, a pastora não podia nem abaixar. E se sentasse, muito mais. Mas pela madrugada, eu estou observando, a pastora estava cheia de roupa, né? Cheia de roupa. Aí, eu cheguei lá e falei assim, os médicos, você não pode abaixar. O problema é sério. E eu me lembro quando Deus me usou ontem para a sua grande vida misericórdia. E eu citei no nome de Deus que sem errar que Deus já estava agindo ontem. É a sua igreja. Amém. É o Deus que você vê, é o Deus que realmente usou. O pastor Wilson tem usado os seus fatos. Então tem que acreditar, tem que crer no Senhor. A Bíblia é cristocêntrica. Desde Gênesis capítulo 3, versículo 15, desde Gênesis capítulo 1, versículo 2, o Espírito do Senhor movia sobre as águas. E nós vemos como Ele tem falado para esta igreja. Se você crê, se você coloca na posição de Deus, Ele vai operar sinais, coisas maravilhas. E hoje a mesma coisa. A dona Ana saiu para caminhar, voltou tranquilamente. Palavra muito boa, falava assim: eis que coloco sobre ti uma porta aberta e ninguém abre. A porta se abriu para a pastora, abriu também para a igreja do Senhor, e você está aqui glorificando e exaltando o nome do Senhor. Aplauda o Senhor que merece. Ele é vivo, Ele é maravilhoso, Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de louvor. Seja qual for o seu problema, seja qual for a sua situação, coloca nas mãos de Deus. Entrega o teu caminho, Senhor. Confia nele e o mais ele faz. Deleita-te no Senhor e Ele concederá o quê? O desejo do teu coração. E eu passo a falar novamente para a diaconisa, ele sabe, olha. Mais palmas que eu tenho. Nós falamos do pastor Wilson. Quando Deus está aparecendo na igreja, e da igreja se liga para receber, louvado seja Deus, aquilo que Deus tem para conceder. Você não saiu de casa por sair, saiu com propósito. Quem saiu de casa com propósito? Não tem propósito, irmãos? Eu creio que sim. Né? Então, eu saí de casa com propósito. Cada um de nós saímos com propósito. Se eu ficar distraído, eu fico em casa. Eu fico em casa. Para estar aqui é para adorar, reverenciar, louvado seja Deus e glorificar o nome do Senhor Jesus. Independente de situação, independente do que seja, é Deus. Quando é o momento dele, a glória é toda dada a Ele. Amém, queridos? Louvado seja Deus, não é? Então que venhamos estar sempre na presença com o espírito de adorador. Isso, louvado seja Deus. Amanhã teremos, não teremos, tem ensaio dos varões, né? Terá ensaio dos varões,
Sábado, consagração, de 8 às 10. A nossa irmã, a missionária Luísa, Josinete, a nossa irmã, diaconisa judiciária, estarão dirigindo o trabalho. A predetora será a diaconisa Elizabeth. No domingo teremos a escola bíblica dominical. À noite teremos culto de louvor e adoração. A nossa irmã missionária Elida estará fazendo a primeira parte. E a nossa irmã diaconisa Marília pregando a palavra de Deus. Amém, queridos? Amém, igreja? Amém. É isso que o Senhor quer. Amém para Ele, glória para Ele, adoração voltada a Ele. E agradecer a Deus pela essa palavra gloriosa. Louvado seja Deus. Deus falou-nos no profundo, orientou-nos no profundo, preparou-nos para os dias maus, como o Senhor tem preparado. Deus tem usado homens e mulheres de Deus neste lugar para palestrar ao teu e ao meu coração. E aqueles que passam nessa localidade também, para serem alcançados em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Eu vou reunir o ministério para tratarmos de muitos assuntos necessários, tá, queridos? Muitos assuntos que precisamos colocar em evidência. Diaconisas, missionárias, pastor, evangelista, né? Todos estaremos reunindo para se tratarmos de assuntos, louvado seja Deus, voltado à obra de Deus. E o Senhor está no controle, orando para se tratarmos do assunto final do ano. Temos reuniões, temos ministrações, temos muitas coisas para ser tratadas. E assim, precisamos de cuidados aí que nós temos que reiniciar como tratar, como conversar, como se comportar, como agir. Não muda a situação. A igreja do Senhor é assim mesmo, né? Mas nós não podemos parar. Bem? Estamos felizes em ter André aqui conosco, louvado seja Deus. Dá cuidado do bom-vindo, né? Você é da casa, mas é bom, né? Já deram bem-vindo, né? Então vou dar para você, tá? Seja bem-vinda. Em nome de Jesus. Jesus te ama, nós te amamos. Sabe? Essa filhinha, esquece o nome. Ah, é tão fácil, lindo o nome, como é linda. Tá, Luísa? Obrigada por ter vindo até aqui. Louvado seja Deus. Eu volto com a palavra, pastor. Vamos assim terminar o trabalho, queridos, orando. Quem orou pela abertura? Quem foi? Pastor Roberto? Pastor aí termina o culto dessa noite agradecendo a Deus. Amém? Coisa linda. E depois o pastor estará sendo despedido, né, pastor? Em nome de Jesus. Amém? Senhor a Deus, amados. Desvelhar nossos lares, as poderosas mãos. Amados. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Senhor, muito obrigado, Deus. Mais oportunidade tens concedido, Deus, amado, Deus querido. Senhor, leve nossos lares agora para as poderosas mãos, meu Senhor, glória. Senhor, livrando homens maus, meu Senhor, para a perdida, meu Senhor da glória. Eis aí teus filhos, agora estou sendo na mão da presença, meu Senhor, esse cada um, meu Senhor da glória. Guardando, livrando de todo mal, todo perigo, meu Senhor. Aqui também, Deus, como sair pela madrugada do seu trabalho, meu Senhor. Envia o anjo, meu Senhor, protegendo, Deus, a cada um, meu Senhor da glória. Toma em tuas santas mãos, meu Senhor, abençoando, Deus, e dando vitória, meu Senhor da glória, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Chegou no céu, chegou no céu. Sabe por que eu sou feliz? Você é feliz? Porque eu oro por você e você ora por mim, amém? E que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e imensurável amor de Deus e a doce e rica comunhão do Espírito Santo, que é Deus, continua abençoando a sua amada igreja, e a sua amada igreja diz amém. Amém.
nos ajudou o Senhor. E por isso estamos alegres. A palavra desta noite foi: não se turbe,